arbitragem? Vamos lá, Renata, porque acho que, bom, não vou falar que foi o mais confuso, porque todos foram bem confusos, né? Mas vamos ver, então. Primeiro, com 13 minutos, tem a expulsão do Jair Ventura, o técnico do Atlético Goianiense, e até o Tite depois reclama dessa expulsão, Renata. Eu vou começar falando... Tite, bem-vindo ao Brasileirão de volta, porque nos jogos da seleção brasileira normalmente era arbitragem FIFA, era outro estilo de arbitragem, e aqui no Brasileirão, Tite, você vai ver que a arbitragem é bem diferente daquela que você está acostumado. O Tite reclama da expulsão do Jair, ele pede para ter mais calma. Eu olhei aqui, não saiu ainda a súmula do jogo, porque quando sai a súmula a gente consegue ver o que o árbitro relatou, se realmente o Jair Ventura falou alguma coisa mais grave para ser expulso ou não. Não é de hoje, a gente já tem isso, que a comissão pede para os árbitros serem enérgicos com os treinadores. Então, aquela reclamação mais assentosa, tal, é para colocar para fora. Porém... Mas ele não deu nem amarelo, né? Não deu amarelo. E assim, Bruno, é interessante porque no livro de regras, você tem um motivo que o árbitro vai advertir a comissão técnica, o treinador, advertir verbalmente, os motivos que ele vai advertir com cartão amarelo e os motivos que vai expulsar. Para ele ter expulsado, o Jair Ventura tem que ter falado alguma coisa muito absurda. A reclamação tem que ser algo... porque você não vê, pelo menos aí, gestual. Com 13 minutos é uma reclamação porque ele cobra um cartão amarelo. Cartão amarelo. Num lance que até poderia, de repente, dar o cartão amarelo mesmo. Sim. E não vê, você não vê pelas imagens... Ele foi expulso pelo quarto árbitro, né? Você não vê uma... Porque ele fala pro quarto árbitro. E o quarto árbitro chama o árbitro. Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber o que ele falou. Tem que ter sido algo muito absurdo para ele ser expulso. A súmula ainda não saiu para a gente falar. Só que é isso que a gente fala. Árbitro, eu falo que a arbitragem é um dom. A arbitragem é muito mais do que você apitar um jogo com um livro de regras embaixo do braço e orientações. Você tem que ter leitura, entendimento, entender o futebol, entender o jogo, como o Djalma falou, para você conseguir controlar uma partida e sem cartões excessivos. Porque a gente aqui fica questionando, Jair, a expulsão. Porque a gente não entendeu, pra gente não ficar claro. Então, esse é um ponto. Se é uma expulsão que não é claro para todo mundo, o árbitro vai ser questionado. Eu vou pedir desculpa, mas eu vou colocar uma pimentinha aí, né, para você. Porque aí fica a palavra do árbitro contra a palavra do Jean, do Jair, né? Porque o Jair fala, eu não falei nada, eu xinguei pra lá, entendeu? O árbitro achou que foi pra ele. Nós já vimos... E aí não estou dizendo do árbitro, mas estou falando, nós já vimos situações, você já viu situações que foi relatado uma coisa, aconteceu uma coisa no campo e foi relatado outra na súmula. Né? São essas situações que eu estou só querendo dizer, porque a arbitragem ela vai ser muito pressionada e muito questionada. Pode existir isso, até porque pela demora. Se ele xingou, é rápido. Me xingou, falou tais palavras, pronto, acabou. Você não tem uma dificuldade de fazer a súmula, pelo menos é o que eu penso, não sei o que você pode falar. Você tem um tempo para entregar a súmula depois do jogo, né? Isso está no regulamento da competição. E nesse jogo aconteceu muita coisa. E nesse jogo aconteceu muita coisa. Você tem expulsões, você tem VAR, você tem muita coisa para realmente ali relatar. Mas o relato é simples. Expulsei o treinador, tal, por proferir as seguintes palavras. Entendeu? Então, a gente tem que, nesse caso, esperar. Porque a gente também nem tem a câmera, né, do outro lado para fazer a leitura ou para interpretar o que o Jair possa ter falado ali. Porque até, né, Djalma, assistindo e vendo pela televisão, a gente não vê o que ele fala para o quarto árbitro. A gente vê a reclamação ali pro árbitro que aparentemente é uma reclamação normal de dar ou não um cartão amarelo. Não é isso, Djalma? Na verdade, o Jair ali, ele está reclamando veementemente para que deu amarelo, né? Se não me engano, era no Pulgar a jogada. Ele queria que desse o amarelo, né? Não deu para ver realmente o que falou, mas o que mais me impressiona assim, o Tite, tudo bem, falou bem da arbitragem, mas nesse lance aí, ele expulsa o treinador do Atlético de Goianiense, o Jair Ventura, e ele não agradou nenhum dos dois, que o Jair reclama dele e o Tite também
após a expulsão do Jair, ele protesta, fala que não tem que respeitar o processo, que não deveria ter expulsado. Ou seja, ele não consegue agradar nenhum dos dois equipes, expulsando o treinador com 13 minutos de jogo. Não dá para saber se ofendeu. Eu acho, pela jogada, que ele não ofendeu. Ele está reclamando muito em relação do cartão. Mas eu acho que o árbitro tem que ter um jogo de cintura de expulsar o treinador com 13 minutos. Agora, obviamente, que na súmula, se ele ofendeu, se ele xingou, vai estar relatado. Mas não parece que aconteceu isso. E no decorrer do jogo, o Tite comentou ali, não apareceu a entrevista, mas o Pedro Henrique Torres falou que o Tite falou bem da arbitragem. Porque também condiciona o resultado. Esse pênalti no final aí para o Flamengo, eu não concordo, não. A gente vai ver daqui a pouco as imagens. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para contestar da arbitragem nesse jogo também. Vamos ver os outros lances, então, porque tem a expulsão do Alexis, né? E essa falta também é que origina o golaço do De La Cruz, não é, Zé Elias? Um golaço de falta que o Djalminha assinaria. Mas acho que uns 10 anos que eu não vi um gol de falta no futebol brasileiro desse jeito. Esse foi bonito mesmo. O Rei era para expulsão? O que a gente tem que analisar nesse lance? Primeiro, o que o VAR e o árbitro em campo vai analisar? O momento que o jogador sofre a falta. Então, o VAR ele vai parar a imagem no momento do toque do zagueiro aí. Entendeu? Um pouquinho antes até. Quando esse jogador sofre o toque para cair. Se você pega a imagem parada, aí você vai analisar o quê? Ele tinha o domínio da bola? D. Exatamente, os 4 Ds. Ele tinha o domínio da bola? Sim. Tinha. Ele tinha direção da meta? Tinha. Ele tinha uma distância curta relativa ali entre meta e jogador? Tinha. E aí o outro ponto a ser analisado, número de defensores. Se ele passa por esse jogador, porque a gente tem um problema aí. Quando ele tá no chão, você vê um jogador, um outro zagueiro chegando. Já muito perto, Entendeu? Só que a hora que você para o lance, no momento da falta, esse zagueiro tá uns 2, 3 metros atrás. Se ele não sofre a falta e passa por esse jogador, ele ia ficar no 1 contra 1 com o goleiro? Pela velocidade e intensidade que ele estava, provavelmente sim. Se esse segundo zagueiro tivesse mais próximo dele, ou do lado, ou cercando, ou perto de cercar, aí já poderia ser contestado. Exatamente, já poderia. Mas no momento da falta, ele tá atrás, uns 2, 3 metros. Eu tive a impressão que ele não marcou na hora. Ele parece que vai dar até uma vantagem que ele percebe depois que não tem a vantagem, porque o Pedro levanta. Não é aquela falta. Vai pra jogada. Ele dá uma vantagem. Ele tenta dar uma vantagem. Eu acho que ele tentou dar e aí ele viu que não teve vantagem. Porque veja, aí, não marcou nada, Olha lá, tanto é que os caras continuam jogando. O Pedro vai. Ele marca, exatamente. Ele demora. Demorou. E isso é um erro também. E eu vou te falar por que é um erro. De repente ele demorou para raciocinar. Porque quando é um são lance muitos pra Ds. cartão vermelho... Acho que ele vai pensar em tantos Ds assim dentro do campo. 4 Ds assim, frações de segundos, né? Não dá. E assim, você tem o ponto de que a hora que você é um cartão vermelho, você só vai dar uma vantagem se for um gol claro ali. E ali você não tinha um gol claro quando acontece a falta. Então ele erra em demorar para marcar também. Tanto é que o Pedro vai na bola aí. Então ele erra em vai imaginar uma vantagem, mas ele acerta, a expulsão é correta. Pela imagem, sim. Você tem os 4 Ds que a regra pede de oportunidade clara de gol. Isso é mais importante. Mas o D mais legal dessa falta aí foi De La Cruz. Esse foi o D legal. Qual é? De La Cruz. Ah, sim. E fez um gol a la Zico, né? Golaço. Foi golaço, hein, Djalma? Antes da gente ver outro lance, só é importante a gente falar do gol do De La Cruz, hein, Djalma? Não, golaço. Aquela batida perfeita de falta. E só deu pro goleiro fazer aquilo mesmo, assistir, porque é aquela que pega perfeita. A cobrança do De La Cruz foi perfeita. A gente fica feliz, né, de ver um gol de falta tanto tempo que a gente não vê, mas eu sempre digo, quando sai, não sai de jogador brasileiro, nada contra, fico feliz, bela cobrança, mas nós podíamos também ter jogadores brasileiros batendo essas faltas. Ô, Djalma, então você vai ver muito isso, Djalma. Outro dia... Não, o Djalma vai ver muito, sabe por quê? Tem 147 estrangeiros disputando a Série A. Então a gente vai ter muito jogador. Subiu de 7 para 9 que podem jogar. De repente podemos ter um jogo com 9 estrangeiros do lado contra 9 do outro.
E aí, aquela reclamação, pô, tá afetando a formação de jogadores brasileiros, aí é uma outra discussão. Teve um golaço de falta outro dia. Não, mas se for... Ô Mauro, mas se for jogador como o De La Cruz, pode vir à vontade. Pode vir à vontade. Jogador desse nível é bem-vindo. Não, outro golaço que teve de falta outro dia na Libertadores foi do Piquerez, né? Outro estrangeiro também. Bom, teve outros lances também, outras confusões ali. Aí, bom, correto, né? Então, a expulsão. Teve o lance que é o decisivo da partida ou não? Ah, não, essa antes é a expulsão. É o pênalti do Léo Pereira. Esse é o pênalti do Léo Pereira e é interessante que a hora fica claro quando você observa as imagens que ele dá a falta, porque ele tá de frente pro lance. Ele marca a falta e primeiro ele aponta fora, aí ele põe a mão do ouvido e você percebe que é o assistente que fala pra ele. Porque ele direciona pro assistente, né? O campo ele olha pro assistente, ele põe a mão no ouvido e você vê que o assistente também tá falando. E é o assistente que fala, não, agora, se você deu falta, foi dentro da área. Aí ele vai lá e apita dentro da área. E aí você tem... Você acha que ele não teria marcado, se ele tivesse certeza que era dentro da área? Eu acho que ele teria marcado sim, ele estava bem posicionado. E aí, se o assistente também não salva aí, o VAR ia salvar mostrando que foi dentro. E aí vocês podem falar melhor do que eu, né? Eu acho que é um pênalti, um dos pênaltis mais bobos que eu já vi no futebol até. O jogador saindo da área, o goleiro com a bola, e aí a bola tá em jogo, porque tá na mão do goleiro, isso é importante falar. E a experiência do Léo, né, fazer um pênalti bizarro. A bola está em jogo ali. A bola está em jogo, tá na mão do goleiro, mas a bola estava em jogo, o jogo não tinha sido paralisado. O goleiro ia repor a bola. Então, o Léo vem por trás e realmente empurra o jogador. Ó. Você vê que dá aquele tranco, aquele empurrão. E empurrar na regra do jogo é pênalti. Pênalti bobo, pênalti desnecessário, mas um pênalti que a gente aconteceu. Se o árbitro não tivesse dado, a gente ia estar aqui questionando. Ia reclamar igual o da Champions lá outro dia. Isso. Que o árbitro teria alegado, não foi, Mari? Exatamente. Ah, foi... Isso aí foi um absurdo. Pois Nossa, foi. Do Arsenal. Absurdo. Bom, então, muito bem. Esse pênalti, então... Bom, por enquanto, você só tá elogiando a arbitragem, hein, Renata? Eu falei um pouquinho do Jair Pereira ali. Do Jair Ventura. Jair Ventura. E esse é o lance... Aí, quanto tempo de jogo, Mauro Naves? Tava nos acréscimos. 60 minutos de jogo. 60 minutos de um jogo que foi até 60 e 60 do segundo tempo tem esse pênalti, Renata. Foi ou não foi? E aí, esse pênalti eu acho muito questionável, Bruno. Porque esse pênalti é pênalti no Brasil. Eu falo isso. Se a gente estivesse falando de Premier League aqui, a gente não ia estar discutindo esse lance. O árbitro não ia marcar esse pênalti, o VAR não ia chamar. Eu acho que você sobe ali para disputar a bola, você tem um movimento de subida de braço e não um movimento de gatilho. O árbitro expulsa equivocadamente, falando que o jogador tem um gatilho, que acerta o rosto do adversário. Para mim, você tem uma disputa de bola que pega de raspão, sim, no rosto, mas numa disputa, não numa ação de gatilho, não numa ação de atingir o adversário. E aí eu vou dar um exemplo até um pouquinho que a gente viu aqui, e para mim é muito recente. Na quarta-feira nós tivemos Libertadores aqui na ESPN, o jogo do Atlético Mineiro contra o Rosário Central. No finalzinho do jogo, teve um lance dentro da área que o jogador atinge muito mais sorte do que isso. Sim. Muito mais sorte. Eles não dão, o VAR não dá. Os argentinos ficaram bravos. Ficaram até... Mas aquele lance é muito mais sorte do que esse. E ali, ninguém marcou nada. Então, assim... Isso pra mim, e o árbitro faz o movimento de gatilho para expulsar. Você quer ver? A gente já está discutindo critérios diferentes. No jogo do Atlético Mineiro, Corinthians Atlético Mineiro hoje... Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então, pessoal, isso aqui, né, foi os cortes aí, né, reações, comentarista da ESPN, Zé Elias aí, Mauro Naves, sobre o Flamengo, né, e esses lances polêmicos. Djalminha também deu a opinião dele. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedores rubro-negro. O juiz da partida acertou em marcar o pênalti a favor do Flamengo. O juiz acertou também, né, quando deu aquela falta, onde o De La Cruz marcou uma pintura, né, um belo gol de falta em cima do Pedro. Eu quero saber a sua opinião, torcedores rubro-negro. Comente aí e deixe a sua opinião, beleza? O Flamengo que acabou vencendo a equipe do Atlético Goianiense por 2-1. Um golzinho aí nos últimos minutos, né, nos 60 minutos aí do segundo tempo. Onde o Bruno Henrique sofreu um pênalti. Novamente, mais um pênalti questionado aí pela imprensa brasileira.
E na sua opinião, realmente foi pênalti ou não? E sobre o juiz aí, o Flamengo foi beneficiado, como estão querendo falar aí a mídia brasileira? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante, beleza, torcedores? Esse aqui foi o nosso primeiro vídeo aqui desta segunda-feira. Espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, tem um botãozinho vermelho com o nome inscreva-se. Então já se inscreva aí no nosso canal Mengão News Oficial. Deixa muito like nesse vídeo aí, pessoal. Deixa muito like para nós poder estar batendo a meta de 100 likes nesse vídeo. E se Deus permitir, mais tarde eu voltarei com mais informações do nosso Mengão.